Fala pessoal, já que o ano está acabando, eu decidi fazer uma retrospectiva desse ano que passou, falando um pouquinho mais dos meus trabalhos publicados aqui no meu perfil. Se vocês acham que é difícil ser trader, ser influencer e falando a sinceridade, não vendendo facilidades, é ainda mais difícil. Eu tenho um perfil aqui no Instagram. E esse ano eu comecei com um perfil também lá no YouTube, tá bem pequenininho ainda, mas eu vou publicar bem mais coisas lá. Bom, eu tenho ainda, o perfil é bem pequeno, como eu disse, só que eu tenho bastante publicação, fiz 164 publicações, isso até me chama a atenção, porque eu gosto muito e vou criando. Quem é mais próximo de mim sabe que eu quase fechei no final do ano agora esse perfil. Estava um pouco cansado de não ter nenhum retorno dele, mas decidi dar um voto de confiança e continuar publicando aí mais um tempo. Eu vou passar aqui rapidinho as publicações, as principais publicações que eu fiz, para quem não conhece, dar uma olhadinha quais conteúdos que eu tenho disponível aqui no perfil, tá? Ele tem um pouquinho mais de um ano, eu tinha só algumas publicações em 2022, basicamente só indicando alguns traders que eu respeito e vejo que podem ser úteis. E aí, em 2023, nesse ano, eu publiquei uma centena, quase 2 centenas aí de posts, né? Então, esses 2 posts são técnicos. Aqui eu falo sobre taxa de acerto e fator lucro, que eu falo sobre canais de Keltner, como que eu utilizo ele no meu dia a dia. Mais um post técnico sobre exposição positiva e negativa. Post sobre excesso de informação na internet, muita informação disponível, como que isso atrapalha. Esses posts aqui são sobre um desafio que eu participei de ingresso uma mesa proprietária, eu detalho todo o desafio, o plano de risco dele. Aqui já tem a operação, eu mostro a operação, o que ocorreu. Aqui uma reflexão sobre cassino e day trade, como eu acho que o day trade de fato é cassino, só que nós temos que estar do lado correto do cassino, sendo o dono dele, tá? Vamos lá. Aqui eu trago análise de operações reais que eu fiz, uma reflexão sobre trader e piloto de Fórmula 1, como eles são parecidos e como o erro ele pode levar à morte, assim como um piloto. Faço indicações de livros, citações de livros, fases do trader, uma divisão de fases de trader. Aqui um caso prático que eu conheci um Uber, com um caso curioso e um pouco triste, que ele fazia apostas, aí aqui eu detalho isso. Isso aqui é um post um pouco mais técnico, mas sobre emocional, sobre como nossa mente funciona nesse gatilho mental de disponibilidade da informação. Trago operações reais, falo sobre 2 estados mentais que nós temos, estado controlado e descontrolado. Falo sobre a diferença entre risco, que é o custo, e prejuízo, que é uma despesa no day trade. Eu explico exatamente quais são essas 2 diferenças, o que é considerado erro, o que é considerado normal. Viés de retrospectiva, um outro gatilho mental, eu trago essa informação sobre isso, sobre como nós não podemos julgar o passado com as visões e as informações que nós temos futuras, então como que isso nos atrapalha, tá? Trago aqui operação real, mostrando pontos de compra e de venda. Fala sobre tomarem cuidado com gurus para não valorizar os ganhos, teóricos ganhos alheios aí, que a galera posta uma boleta só sem explicar nada, vendendo facilidade, que eu detalho isso. Falo sobre o plano A, a importância de ter um plano e continuar nele, não ficar olhando muito para o lado. Trago prós e contras aqui das decisões, como que nós temos que arcar com os lados, os pontos ruins de uma decisão tomada. Falo por que é tão difícil ganhar dinheiro no day trade. Sobre meta, como eu comecei a adotar a meta e o que isso me ajudou, como eu tinha a visão que eu tinha antes.
Aqui eu comecei a publicar alguns vídeos, tá? Trazendo um pouco mais de informação, já que o texto é um pouco mais difícil, né? Esse vídeo aqui, ele é bem importante, inclusive para entendimento do projeto 50K. Aqui eu trago informações sobre estatística e probabilidade aplicadas ao mercado financeiro, explico o que é a distribuição normal de Gauss e como que eu utilizo na análise das minhas operações. Esse vídeo aqui também eu falo sobre o meu entendimento sobre as VWAPs, como que eu faço uma análise mais macro da movimentação dos preços, analisando diversas VWAPs, desconsiderando o ponto de preço só, comparando VWAPs diárias, semanais, mensais. Alguns textos com reflexões. Aqui eu falo sobre payoff, esse vídeo extremamente importante também. Payoff é relação risco-retorno. Eu explico aqui por que ela é importante sim na análise, mas o que o pessoal não considera na análise da percentual de assertividade, em como quanto maior o payoff, mais difícil você conseguir acertar a operação, como isso tem que ser analisado com parcimônia. Fala texto sobre fazer o básico, fazer o simples, indicações de livros. Esse vídeo aqui é extremamente importante também. Aqui eu falo por que as pessoas, mesmo com uma alta taxa de acerto nas operações, elas não fecham positivo. Eu basicamente analiso, além da taxa de acerto, o peso desse acerto. Quando a pessoa acerta, quanto ela ganha. E quando ela erra, quanto que ela perde. Então, mesmo que ela errar só 10%, se ela perder muito, a conta não fica equilibrada e ela não vai fechar. E aqui eu trabalho um aprofundamento da distribuição normal de Gauss e exemplifico como eu agrupo as operações, conforme os resultados financeiros dela, em algumas classes, tá? É bem importante isso aqui também para quem quer entender o projeto. Aqui eu começo eu trabalho o planejamento mensal, eu trago o planejamento mês a mês dos meses, eu já faço isso há alguns meses, eu trago o planejamento, as expectativas do mês que está se iniciando, depois eu trago o resultado do mês, tá? Quem tiver curiosidade, já tem alguns resultados. Eu tenho alguns podcasts também. Esse aqui eu falo sobre escolher suas brigas, não entrar em qualquer briga, que eu aprofundo um pouco mais sobre viés da retrospectiva, o que é esse viés cognitivo, como que a nossa mente ela acaba nos burlando. Falo sobre os erros no day trade aqui, é um post. Aqui eu trago um acompanhamento quinzenal, os resultados parciais do mês que estava em andamento, percentual de acerto, quando eu ganhei, qual classe eu ganhei, quais dias eu ganhei. E aqui eu omiti o financeiro, como eu já havia dito, né? Aqui eu trago alguns recortes também de traders que eu respeito e indico, o André Hanna, aqui o Leandro Stormer, que eu bato um papo sobre um empreendedor coerente, como que nós temos que tratar o day trade como uma empresa, que eu falo sobre, faço uma analogia com o trader que quebrou uma conta e ele quebrou outra conta e agora ele começa a ter lucro. Como ele deve considerar esse prejuízo anterior? Faço mais alguns posts aqui, resultado mensal completo do mês de setembro, detalhe exatamente aqui o que aconteceu no mês, quando eu ganhei, quando eu perdi. Mais um bate-papo de trader, aqui eu explico nesse podcast o porquê que eu criei esse perfil. Nesse bate-papo episódio 5, eu faço uma analogia do concurseiro com o day trader. Para quem não sabe, minha vida é do concurso público, eu era servidor federal, troquei para alguns cargos. Atualmente eu sou auditor fiscal, e aqui eu falo das similaridades entre as duas profissões e projetos, né? E como eles têm algumas diferenças importantes. Trago um relato aqui de um colega que perdeu dinheiro no day trade. Faço o planejamento do mês de outubro. Mais um bate-papo de trader, aqui eu falo sobre quais são os dias mais perigosos do day trade. É bem diferente do que o pessoal acredita. Eu relato aqui alguns pontos que eu considero mais perigosos no day trade, tá?
Olha aí, trago alguns dias de prejuízo, dias positivos. Trago um vídeo com um compilado de stories, com operações reais. Eu falo o meu plano inicial, mostro onde eu comprei, onde eu vendi, qual o resultado, o que que ocorreu, tá? Algumas dicas, um vídeo sobre dicas. Mais um vídeo sobre a operação real. Trago do stories para cá. Falo sobre como é difícil, trago alguma dica sobre volume profile, regiões de interesse, tempo gráfico, etc, etc. Como o controle emocional durante a operação é difícil, mesmo omitindo dinheiro aqui, eu consigo demonstrar como a operação vindo contra não é fácil. Mais vídeos sobre operações reais, mais um podcast aqui eu falo o que é erro no day trade, quando a gente erra, mas acaba lucrando, como isso é perigoso. Aqui eu falo sobre se é possível prever ou não o futuro. Eu falo como as análises do passado que eu faço, elas trazem algumas informações e previsões com alto índice de acertabilidade, ainda que não é possível com 100%, mas elas indicam muito bem o que vai ocorrer no futuro. Mais um bate-papo que eu falo sobre minha profissão de auditor fiscal, o que o auditor fiscal faz, quais são as similaridades da atuação do auditor com o day trade, como que análise de dados lá, nós somos basicamente analisadores de uma massa grande de dados, como ela me ajuda também na análise de dados aqui no day trade. Esse vídeo aqui é extremamente completo, um pouco mais longo, mas eu detalho os resultados do mês de outubro, e aqui sim tem alguns desvios e erros identificados por mim, e como eu identifico esses erros e quais ações eu tomo para solucioná-los, tá? Bora lá, bastante conteúdo. É interessante olhar como que você olha para trás, a caminhada é grande, né? De milhares de horas trabalhadas aí, de centenas de horas só publicando conteúdo. Resultados aqui, que eu indico de dia guiar. Aqui eu comecei uma série de vídeos mais básicos, aqui eu falo bem básico sobre a diferença entre trader e investidor, tá? Esse vídeo aqui eu falo o que é preço exclusivo, como eu considero ele na minha tomada de decisão, tá? Vamos lá, aqui eu tentei contratar um trader profissional, não encontrei, a maioria é muito amador. Aqui eu falo sobre operação real, no índice no dólar, trago ela, coloco toda a explicação. Bom, bora lá, resultados acumulados de meses, olha, vários meses aqui. Isso aqui eu chamo a atenção de falsos gurus que vendem uma boleta ali, falsificando ela, é um alerta que eu fiz. Esse vídeo aqui, muito importante, sobre controle emocional e dinheiro. Aqui eu falo como o dinheiro impacta muito no nosso emocional. Isso de todo mundo, tá? Aqui eu justifico porque nesse momento eu não publicava valores, como isso é difícil, como naturalmente nós ficamos em estado de êxtase superior quando ganhamos dinheiro, ou de êxtase inferior quando nós perdemos dinheiro, como isso impacta no nosso controle emocional durante as operações, tá? Aqui eu trago mais operação. Aqui um alerta lá do Rafael Zatar sobre perdas no day trade. Aqui alguns dos meus controles. Aqui uma demonstração de como os gurus pegam uma simples operação e se vangloriam. É um vídeo, eu demonstro claramente os pontos de compra e de venda. Aqui eu falo sobre como eu não acho, é um vídeo que eu não acho que qualquer pessoa ela pode dar certo no day trade. Eu explico os motivos do porquê eu acho isso. Relatório quinzenal, operações no dia. Aqui é um vídeo que eu gravo mostrando exposição positiva e negativa, como eu utilizo na análise. Eu tenho um post lá do começo do ano em forma de texto, aqui em forma de vídeo, tá? Aqui mais um vídeo que eu falo o que é gestão de risco progressivo, como eu utilizo e indico que vocês todos utilizem a gestão de risco com esse toque progressivo. Mais algumas dicas. Mostro um vídeo um ponto que é muito difícil no trader, que ele acertar o movimento
mas não participar, ele ficar de fora, tá? Aqui um vídeo sobre, um texto sobre análise preditiva, em como os controles e uma base ampla de dados é importante para analisar o passado, mas também para prospectar futuro com alto grau aí de acertabilidade e de confiança, tá? Aqui eu falo como avaliar corretamente os resultados no day trade, ter uma visão de longo prazo, do que é realmente um resultado adequado, visão empresarial. Aqui alguns vídeos, mais informações, outra visão de empresa aqui. Aqui esse vídeo aqui eu comemoro na minha base de dados 4.000 operações analisadas, e eu mostro aqui alguns controles e como a análise aprofundada de muitas informações me gera confiança no que eu faço. Aqui eu criei uma série de posts, já chegando nesse mês praticamente, uma série de posts em vídeo, em que eu tiro algumas dúvidas mais básicas sobre day trade. Já publiquei 2 vídeos, tem mais um vídeo pronto para publicação. Aqui eu trago um vídeo de um guru que vende facilidade, outro vídeo de guru que vende facilidade. Aqui eu falo para tomar cuidado com os planos para o ano que está se iniciando. É um vídeo, tá um post no YouTube, em como que o pessoal é muito bom em fazer plano, mas é muito ruim em executá-los, tá? Aqui eu trago informações sobre apostas, em como o pessoal gosta de fazer uma aposta improvável e ter aquele ganho dilatado, em como que quando isso ocorre, como a probabilidade é muito pequena, o pessoal publica isso e dá ênfase como se isso fosse fácil, tá? Aqui eu mostro como não é bem assim. Que eu tenho um vídeo completo sobre canais de Keltner, que eu tenho um post escrito, tenho um vídeo sobre isso. Aqui eu trago na prática, alguns dias depois, exemplos de que eu utilizei, que deram certo, que deram errado sobre canais de Keltner, tá? E aqui chegamos já nesse desafio que eu tô para o ano de 2024, de gerir essa conta de 50 mil reais, tá? É isso. Aqui eu tenho, além de centenas, 164 publicações aí, eu tenho mais umas centenas de stories, eu deixo organizados aqui, alguns pensamentos que eu publico, um pouquinho da parte pessoal. Tem 2 destaques de resultados, tem muitos resultados, tem livros que eu indico, tem uma parte de influencer, alguns alertas que eu faço, dicas, um pouquinho de São Luís do Maranhão, minha cidade, um pouquinho sobre o que é ser auditor. Enfim, tem bastante coisa aqui, se vocês quiserem acompanhar. Essa foi uma retrospectiva rápida do ano de 2023. Eu desejo muita felicidade em 2024, que vocês possam adquirir e dar atenção a bons conteúdos na internet. Tem alguns poucos que produzem bons conteúdos na internet, e parem aí de perder tempo com quem vende a facilidade e só atrasa a vida de vocês, tá bom? Uma boa virada de ano, um bom 2024 para todos. Valeu!